Oi, você está no Manchete Insights aqui no YouTube. A gente veio aqui para discutir comunicação e esse canal só pode crescer com a sua participação. Então eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, comentar o nosso conteúdo, compartilhar com seus amigos. Só assim a gente pode levar a comunicação e todos os debates, os nossos cases, os nossos especialistas, para todos aqueles que tiverem interesse nesse assunto. Eu te espero! Sejam bem-vindos ao Manchete Insights. Eu me chamo André Espírito Santo, sou CEO da Manchete Comunicação e Estratégia e nós vamos dar início a mais um programa dessa temporada em que nós vamos falar sobre comunicação. Hoje nós vamos falar aqui sobre comunicação e carreira. Eu vou receber o Paul Barramondes, que é executivo de Supply Chain, é parceiro da Manchete Comunicação e também é mentor de carreiras. Seja bem-vindo, Paul. Eu que agradeço, André. É um prazer para a gente poder falar, né? Gente que está trabalhando em vários projetos juntos aí, mas vai ser muito bacana falar especificamente de comunicação e carreira, que são temas que eu sou apaixonado. Paul, eu estou muito curiosa. Você é mentor de profissionais que já estão estabelecidos no mercado e também alguns que estão buscando uma recolocação. Qual é o peso da comunicação para esses profissionais? Eles te procuram, quando eles te procuram, comunicação é um assunto que eles tocam ou não? Na verdade, eles estão mais preocupados com o currículo, com a posição que eles vão ocupar? Fala um pouquinho para a gente. André, isso é muito interessante. Por incrível que pareça, elas estão mais preocupadas na recolocação e no resultado do que propriamente em comunicação. E todas elas se assustam quando eu falo que parte do processo é a construção do storytelling e cases de sucesso. O storytelling é o que desperta o interesse nos recrutadores. A sua história, quem você é, o que você já fez. Os cases de sucesso é a sua venda. É o marketing pessoal. E as pessoas não sabem diferenciar a marca pessoal do marketing pessoal. E o marketing é você vender a sua história, vender aquilo que você fez, o resultado que você entregou. E normalmente as pessoas não sabem contar a sua história. E aí é onde começam os problemas, e por incrível que pareça, a grande maioria dos mentorados trava ao contar a sua própria história. Mais ainda, não só contar a história, mas como transmitir emoção pela comunicação na história. E aí é onde entra o problema. Porque na hora que você vai contar a sua história, que você não transmite credibilidade para uma pessoa que vai te contratar, você perdeu a vaga ali. Esse é o ponto. Então, a comunicação ela tem um peso fundamental num processo de recolocação. Por quê? Porque se você pensa demais, se você fica elevando os olhos, trabalhando o seu espacial, aí falando um pouquinho de microexpressões, e a pessoa do outro lado não sente que você é o proprietário da sua própria história, como é que ela vai te contratar para você entregar resultado dentro de uma empresa? Eu imagino que deve ser uma coisa muito sutil quando a gente vai mostrar esse caminho do storytelling para um mentorado. Porque se comenta que na frente de um recrutador ou na frente do seu futuro chefe, por exemplo, você não pode ser uma pessoa emocionada. Então, como é contar a própria história sem parecer aquela pessoa que fala mal do emprego anterior, fala mal do chefe? A pessoa quer dizer, eu tinha essa deficiência, ou como não dizer que tinha aquela deficiência para não parecer contra ela? Então, como é que é esse processo de construção da comunicação nessa etapa? Bom, para facilitar o processo, utiliza-se um framework que hoje o mais aceito pelo mercado, que os recrutadores mais gostam, é a Jornada do Herói. Então, a Jornada do Herói ela estabelece 12 passos para você contar a sua história. O maior problema das pessoas nas entrevistas é que elas não são a protagonista da própria história. Ela sempre vai terceirizar a comunicação. Porque tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou, tal gestor era bom, tal gestor não era bom. Eu era parte de um time, mas não protagonista do resultado. É o que eu falo para todo mundo. Se você é parte de um time e o time entregou o resultado, o time entregaria o resultado sem você? Então você é parte desse todo e você tem que tratar você como protagonista desta entrega. E aí é onde as pessoas erram.
Porque elas tentam terceirizar a comunicação e muitas vezes falar na terceira pessoa, em vez de se apropriar da história e transmitir confiança no que ela está falando. E aí é onde ela perde o processo. Né? Porque ela não sabe contar a própria história. Eu faço um exercício muito, muito simples com os mentorados, que fala o seguinte: todo mundo tem celular. Pega o celular e conta a sua história para você. Depois você assiste e se pergunta: eu contrataria? Boa. 99,9% das pessoas dizem que não. Olha, que curioso, né? Então, quer dizer, o processo de transição de carreira, até de querer subir, né? Na verdade, talvez você esteja mentorando pessoas que querem galgar um cargo acima. Então, a comunicação, ela transmite confiança, né? Ela fundamenta a tua reputação. Você fala em reputação com as pessoas, com essas pessoas, você fala, né, que esse discurso, a forma como elas constroem, transmite confiança, firma a reputação delas. Como é que é falar disso para uma pessoa que está visando só o resultado? Ou seja, o processo me parece que está meio abandonado, né? Quando você fala que é uma construção, o processo está abandonado, ela só vê o objetivo. Como é, então, mudar culturalmente a cabeça de uma pessoa que não está acostumada com o processo da comunicação? Te respondo de forma simples. Quando o mentorado chega, eu falo o seguinte: você tem que ter 20 recomendações no LinkedIn, pelo menos. E a pessoa trava. Assim, nossa, mais 20? Bom, se você trabalhou em algumas empresas, você teve contato com algumas pessoas, se você fizer uma lista básica, dá 150. Se de 150 você não pode ter 20 falando de você, você tem um problema sério de reputação. Será que o que você entregou, realmente você entregou? Será que tem chefes, ex-chefes, pares, colegas que falariam, não pode contratar? E é onde normalmente as pessoas travam. E aí o LinkedIn hoje é a maior plataforma para se recolocar no mercado hoje. Tanto que muitas empresas colocam as vagas dentro do LinkedIn, depois tira do LinkedIn para fazer o recrutamento dentro do seu próprio site. E o LinkedIn ranqueia você frente aos seus concorrentes quando você tem muitas candidaturas. E um dos pesos é a reputação, que não deixa de ser uma avaliação 360. Então, poucas pessoas se preocupam em transmitir a reputação através do seu próprio conteúdo. Eu falo o seguinte: se eu entrar no seu feed e começar a ver o que você está postando, ele reforça a sua reputação e a sua marca? Ou eu simplesmente vou ver só comentários, curtidas e recompartilhamentos de frase? Você realmente é um especialista no seu setor? E o que vai te diferenciar das 1000 candidaturas que tem numa posição? E aí muitas pessoas reclamam que elas não são chamadas para entrevista e atribuem isso à ferramenta. E, na verdade, a ferramenta ela foi criada justamente para, dentre as 1000 candidaturas, entregar os 10 melhores para o recrutador. E se você não está no topo, o recrutador nem vai ver sua candidatura. Então chegou o momento dos profissionais, primeiro, veste a camisa da empresa, mas lembra que a de baixo é sua. Você, como profissional, executivo, não importa a sua posição. Você é a sua própria empresa. Se a empresa precisa reforçar a marca, precisa fazer marketing, se a empresa precisa gerar conteúdo, porque você, pela sua carreira, não. É uma boa perspectiva. Ou seja, se ele perdeu o sobrenome corporativo, ele tem o dele. Ele é alguém antes de ser alguém da empresa, é isso? E sabe o que acontece? Normalmente, quando a pessoa perde a patente, ela perde a identidade. Conheço diversos executivos que ficam se pautando, porque quando eu estava em tal empresa, ou quando eu era da tal empresa, tá bom, esquece isso. Quem é você agora? Você é um executivo só daquela empresa ou você é um executivo que pode resolver o problema de qualquer outra empresa? Qual que é a sua especialidade? Quais foram as suas entregas? Como é que você está comunicando isso para o seu mercado? Como é que os recrutadores vão te encontrar? Hoje, o LinkedIn chega primeiro que o CV. Olha. Então as pessoas se preocupam muito com o CV, esquece que antes do CV chegar, chegou o seu perfil no LinkedIn. O recrutador foi lá, entrou no seu perfil, avaliou o seu perfil, identificou todas as informações, para depois te mandar uma mensagem no inbox, falar, olha, tem uma oportunidade e o seu perfil me parece alinhado. Vamos fazer uma entrevista? E aí sim, me manda o seu currículo. E aí a preocupação das pessoas está no currículo. Aí contrata empresas para fazer o currículo e esquece de olhar o LinkedIn. Aí faz os dois links. Olha o LinkedIn, você olha o CV, tá perfeito. Aí você fala o seguinte, agora me conta a sua história. E aí a pessoa não sabe contar a história. Então é um conjunto. Se as pessoas se entenderem que eles são uma empresa que vende hora e o modelo de contrato é o CLT, você começa a repensar uma série de coisas.
Assim, opa, eu tenho que me preocupar com a minha marca, com a minha reputação, com as minhas entregas, como eu conto a minha história, como é que eu vendo, se é uma venda ativa, se é um social sell, se eu vou me vender pelo networking, pelo relacionamento, falando para as pessoas no que eu sou bom. E tudo isso é comunicação, que é onde as pessoas mais erram. Em contar a sua história, em se relacionar com pessoas, em fazer as conexões corretas. Ela simplesmente espera que o mundo encontre ela e ela tenha resultado. E aí depois ela se frustra quando isso não acontece. Você conduz nos seus processos de mentoria, você conduz de alguma forma o processo de comunicação? Você recomenda que a pessoa faça um curso? Você recomenda livros? Como é esse processo? Se você encontrar, por exemplo, um engenheiro, você é engenheiro, né, Paul? Mas você é uma pessoa que a gente acompanha aqui na Manchete, que você tem uma leitura muito fluida, você tem uma cultura geral muito ampla. Eu acho que muitos profissionais têm essa mesma pegada, mas alguns a gente sabe que não tem, principalmente aqueles de uma geração mais anterior à da Millennial, né? Então, a gente tem eles têm uma barreira, inclusive, quando você fala de comunicação. É fato. Você recomenda livros? Como é que você conduz esse processo, já que não é uma preocupação ou não é uma prioridade deles num momento talvez estressante como a de recolocação? Eu tenho uma lista de referências, tanto de livros, de TEDs. Eu uso o modelo 70-20-10, onde 70% é prática, é fazendo, ou seja, é gravando vídeos, é fazendo, 20% é através das pessoas e 10% com literatura. Mas eu tenho aquelas literaturas que sim, vão forçar a pessoa a pensar na comunicação, mas mais do que isso, o meu processo ele é focado no resultado rápido, né? Então, como eu tenho como meta recolocar a pessoa em 90 dias, eu não permito que ela demore muito tempo trabalhando a comunicação. Para você ter uma ideia, 90% dos processos, quem escreve a história sou eu. Olha, eles não conseguem desenvolver de fato? Não, a pessoa me conta a história, em cima da história eu escrevo e volto para a pessoa e falo assim, isso aqui é você? E ela fala, olha, realmente, isso aqui sou eu. Isso é um problema de autoestima? Não só, eu acho que nem tanto de autoestima, mas da forma como você enxerga a sua própria história. Porque, vou te dar um exemplo, muitos executivos ou profissionais, eles saem fazendo, executando. Na hora que você fala para mim, fala o seguinte, tá, mas isso aqui que você executou, qual foi o principal fator que trouxe o resultado? Ela não sabe responder. Não de bate-pronto. Então, o processo de autoconhecimento ele é fundamental nesse processo. Então, todos aqueles que fazem mentoria, que já têm um processo de autoconhecimento muito bem desenvolvido, sabem contar bem a sua história, sabem vender bem a sua história. O pessoal de vendas é maravilhoso, porque aí eles sabem contar de uma forma maravilhosa. Eu tenho medo do pessoal. Mas quando você vai para o lado mais técnico, tecnologia, engenharia, é um pouco mais complicado. Porque na hora que você fala o seguinte, olha para sua história e pega aquilo que você... mas pô, eu sou generalista. Uma grande maioria fala assim, mas eu sou generalista. Tá bom, mas você precisa ser um profissional T. O que é um profissional T? Generalista, mas especialista em alguma coisa. Porque se você for generalista por generalista, se eu colocar mais 50 generalistas aqui, como é que você se destaca? Quem é generalista, às vezes não é bom em nada. Ele não sabe bem aquilo para que ele tá mais, onde ele aponta mais. De repente, ele tem uma determinada especialidade que nem ele conhece. Vou te dar um exemplo, supply chain. Supply chain é uma cadeia como um todo. Tem pessoas que são mais especialistas em compras, outras em comércio exterior e outras em logística. E poucos profissionais a ponto de entender a cadeia como um todo. Mas se você tem esse viés de entender a cadeia como um todo, da onde, por exemplo, eu caí de paraquedas no supply chain. Sim, caí de paraquedas no supply chain. Todo o meu background é qualidade. O que a qualidade me permitiu? Conhecer vários processos da empresa como um todo, porque eu implementava o processo ISO, tanto ISO 9000 quanto ISO TS. Então você tem que olhar os processos da empresa, você tem o manual da empresa, então você entende como a empresa funciona como um todo. Eu fiz auditoria e lidei com fornecedores, clientes, qualidade e garantia. Qualidade de fábrica e garantia. Então isso me permitiu ter uma visão do todo. Ou seja, eu era especialista em tudo, mas ao mesmo tempo em nada. E aí o que eu fiz? Me especializei em regionalização. Então dentro do prisma qualidade, regionalização era a minha especialidade. Aí eu entrei dentro de uma área de supply chain como qualidade. Depois eu assumi a área de supply chain como um todo. Conheço o supply chain como um todo? Na prática, porque eu tive que executar. Mas a minha especialidade era qualidade.
E fui aprendendo compras, logística, fui aprendendo as outras competências e fui me especializando para me tornar também especialista em algumas competências. Mas eu sou um especialista em supply chain como um todo? Não, eu sou especialista em qualidade, em desenvolvimento de qualidade. Foi por esse motivo que eu fui para a China, foi por esse motivo que eu passei pelas empresas. E quando eu me vi na área, que a empresa identificou skills que me permitiam, mesmo não tendo conhecimento específico, mas operar toda a cadeia, mas foi a minha especialidade que me levou até lá. Não foi a minha generalidade. Isso também é vamos dizer assim, de uma maneira geral, as pessoas, essa dificuldade em contar a própria história, você acha que está relacionado a ela não entender, a ter essa clareza que você teve sobre a sua especialidade, a não ter a clareza da comunicação? Ou eu vou um pouquinho mais longe, que eu acho que, pela conversa que a gente está tendo, a sensação que eu tenho é que essa dificuldade em comunicação está relacionada, evidentemente, aos soft skills, mas ela também está relacionada a uma cultura que a gente planta da humildade. Eu não posso falar de mim, porque aparentemente parece que eu estou exaltando demais o meu perfil. É por aí, quer dizer, é falta de clareza, é um pouco de medo de jogar luz sobre a própria especialidade, dificuldade mesmo em se comunicar, porque a gente sabe que todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, e a comunicação ela é aí responsável por muitos conflitos em casa, no trabalho, da liderança para os seus liderados. Qual é a sua opinião sobre isso? Isso começa na infância e é cultural. É cultural que, por exemplo, porque você nasceu numa determinada situação familiar, que você não é bom num determinado ponto, e que você não vai ser bom num determinado ponto, ou não se engrandeça demais porque soa prepotente. E aí eu te pergunto, você vem de como dessa forma? Você abaixa a cabeça e fala assim, oh, eu sou um profissionalzinho assim, assim, assim. Ou você vai olhar e vai falar o seguinte, não, eu entreguei X, Y, Z, e se você me contratar, eu vou poder entregar muito mais do que eu já entreguei no passado. Isso é cultural. Eu passei por esse processo. Eu nunca me achei um bom vendedor. E todo mundo fala, não, você sabe vender. Não, nunca fui um bom vendedor. Quando eu comecei minha carreira, eu não fui para o exterior, eu tinha um gap enorme em relação aos meus concorrentes, porque eu não tinha inglês. Eu fui aprender inglês tardiamente, quando eu fui para a China, que inclusive eu fui sem falar inglês. Então, assim, esse gap, né, que você tem em relação aos seus concorrentes, normalmente você se diminui por isso e você acha que você não tem condições de. O que eu fiz no começo da minha carreira? Falei, ok, eu não tenho inglês, mas eu tenho uma habilidade que as outras pessoas não têm. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo, eu sou um inútil, mas eu aprendo muito rápido. É boa. E as pessoas falam, nossa, mas você não é inútil. Sim, se eu for operar alguém, eu sou um inútil. Sim. Se eu for fazer alguma coisa que eu não tenho habilidade, eu sou um inútil. Inútil é não ser útil para. Mas eu aprendo rápido. Então eu transformo essa inutilidade numa especialidade muito rápida. E foi aí que eu me posicionei no início da carreira. Porque eu comecei numa empresa muito pequena e como é que eu ia para uma multinacional? Eu fui o primeiro não fei Mauá de uma multinacional que eu entrei depois da primeira empresa. E foi exatamente a comunicação que fez com que eu atingisse aquela oportunidade, porque foi na entrevista que eu me diferenciei dos meus concorrentes e mesmo não tendo inglês, mesmo não sendo formado numa faculdade de primeira linha, eu consegui entrar. Então, comunicação, ela é 100% do processo. Você pode ter o melhor CV, você pode ter o melhor LinkedIn, mas se você não souber contar a sua história, ninguém vai te contratar. Simples assim. É um bom ponto, porque, voltando um pouco na nossa conversa, você falava sobre reputação e sobre ter o nome próprio. Né? Quer dizer, você é o funcionário tal da empresa tal, você desempenha ali uma especialidade, mas se você não estiver mais lá, como é que vai ser? Né? Você é quem? Você é o fulano de tal, especialista em tal coisa, que faz as determinadas entregas, que sabe se posicionar, né, perante o mercado, ou você é só uma pessoa que perdeu o sobrenome corporativo? Nas suas mentorias ou nos seus estudos, né, com profissionais que têm te buscado, o que você tem visto? As pessoas têm se preocupado mais com comunicação? Ou seja, isso tem ocupado as mesas de debate? Elas estão, de fato, abraçando vamos dizer assim, eu vou me desenvolver em comunicação para poder, seja para transmitir, inclusive, essa questão de diversidade, de ESG, que está
está sendo tão em alta hoje, né? Não só pelas empresas, mas é uma questão de valor pessoal. Eu tenho visto bastante em manchete de jornal, as revistas que falam de recursos humanos, que falam de liderança, de comunicação, o quanto o nosso mundo tem tido uma dinâmica muito diferente. E isso passa não só pelo profissional, isso passa pelo teu valor pessoal. Ou seja, você vai trabalhar numa empresa que é fortemente voltada a uma causa, por exemplo, se você não está alinhado com aquela causa, a sua comunicação cai em contradição. Exatamente. Então, assim, como é que tem sido esse processo? Como é que tem sido esse alinhamento, essa preocupação em ter a comunicação mais assertiva possível para que você possa abraçar tantos desafios que o mundo corporativo e a sua própria marca pessoal têm exigido? Eu tenho percebido as pessoas muito preocupadas, sim, com comunicação, procurando ferramentas e formas, mas o que mais me preocupa é quando eu faço a pergunta, para quem é a comunicação? Você se comunica para quem? A pessoa fala o seguinte, não, me comunico para mim, é importante para mim. Não, a comunicação está pautada no outro, não em você. Você é o responsável por emitir um sinal 100% correto, completo e que a pessoa vai receber bem o sinal. Então a comunicação ela nunca está pautada em você. Ela sempre está pautada no outro. E aí é onde as pessoas erram. Eu me comunico do jeito, entenda como você quiser. Eu falei dessa forma. É onde entram os conflitos no relacionamento, é onde entram os conflitos corporativos. Então, a partir do momento que a pessoa entende que a comunicação não tem que estar pautada nela, mas no outro, e ela ajustar para que o outro entenda melhor, evitar ruído na comunicação, é aí que está o fator. Então eu vejo muitas pessoas procurando várias técnicas, que todas elas são muito válidas e muito importantes, mas as pessoas acabam olhando muito pouco para ela em si. E aí é onde entra novamente o autoconhecimento. Porque se você não entende que a sua comunicação ela é formada pelos seus conceitos, pelos seus valores, pela forma que você enxerga o mundo, e o sinal de saída ele já sai filtrado com base em tudo isso, e muitas vezes os seus valores e o seu contexto foi numa situação complexa, e que você transmite de uma forma rude e você não atenuar essa comunicação, é onde você acaba errando. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo diversos cursos. Você vê a Conquer fez um curso de comunicação que foi um sucesso. Teve muita gente fazendo curso de comunicação. Mas na hora que a gente olha para as empresas, que a gente vai fazer os trabalhos de comunicação dentro das empresas, você vê que as pessoas se comunicam da forma como elas acham que tem que ser e não focada no receptor. E aí é onde começam os conflitos. Então eu vejo que sim, existe uma tendência muito grande das pessoas repensarem a comunicação, mas existe uma tendência muito baixa das pessoas olharem para dentro. Porque no final das contas é o que eu digo. E se eu perguntar para as pessoas, e muitas vão dizer, eu prefiro enfrentar um leão com fome do que ter que olhar para dentro e me enfrentar. É um desafio mesmo, né? Acho que todas as pautas de comunicação assertiva... Eu sou uma profissional de comunicação e, gente, eu já tenho mais de 20 anos na área de comunicação. Eu posso dizer, assim, com toda segurança, nem nós, profissionais de comunicação, estamos 100% prontos. O ser humano ele é um ser em contínuo aprendizado. A gente não pode dizer assim, não, eu estou 100% pronto. Ninguém está 100% pronto. E quem está é porque eu acho que não fez o tal mergulho no autoconhecimento que você está falando. Agora, o que eu percebo é também essa questão, a gente tem falado muito de comunicação não violenta. Eu acho que passa um pouco pelo que você acabou de falar para a gente, passa um pouco por isso também, o entendimento do outro, o entendimento do que está sendo a mensagem subliminar que vem do outro. Eu me lembro quando eu era mais jovem que a gente ouvia uma frase assim, olha, eu não sou responsável pelo que você entende, eu sou responsável pelo que eu falo. E eu ainda escuto gente falando isso. Eu ainda escuto pessoas falando isso. E é o maior erro que você pode cometer. Você acabou de explicar isso, muito bem explicado, que é o maior erro que você pode cometer. Você está autocentrado. Eu falo, você entende. Se você não entendeu, não é problema meu. Quer dizer, é uma falta de empatia, é a falta de entendimento, né, de como se relacionar com o próximo. E eu diria até que assim, é a comunicação totalmente violenta. Exatamente. Né? E deve ser um problema aí por exemplo, de lideranças, de dinâmica de equipes, não? Sim, e grave, principalmente quando eu vejo pessoas saindo de feedback devastadas.
E aí eu me pergunto, como um líder consegue sair de uma avaliação de desempenho ou de um feedback sabendo que o colaborador saiu devastado? O melhor feedback, por mais difícil que seja, a pessoa tem que sair motivada e nunca criticada ou diminuída. Essa é a grande chave. Então, o líder que não sabe preparar uma comunicação focada no contexto, no desenvolvimento, na ação, na reação das pessoas, acaba fazendo uma comunicação violenta. E às vezes até fazem os cursos de comunicação não violenta, tenta adequar realmente a forma, mas no final das contas, e aí eu entendo o papel do líder, não estou te criticando, se eu falei alguma coisa, me perdoe, mas assim, o líder, ele não olha só para as pessoas, ele tem que entregar resultado. E na entrega do resultado, você acaba cometendo os erros. Eu, como líder, já cometi vários erros. Eu aprendi a duras penas e cometi erros. E esses erros me fizeram desenvolver. E aí eu percebi que, assim, como líder, você precisa ser empático e muitas vezes entender que aquela pessoa que não entregou um resultado foi porque ela não realmente houve uma diferença entre a habilidade que ela tinha com o que se esperava dela. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é o quanto o líder consegue ser empático com a situação. Poucos líderes sentam com seus colaboradores e falam o seguinte: vem cá, tá tudo bem na sua vida? Às vezes a pessoa está passando por um processo familiar muito complexo e que vai afetar a vida pessoal. E aí simplesmente a coisa não vai acontecer. E aí você vai dar um feedback sem saber se aquela pessoa estava passando por uma situação favorável ou não. Então, assim, a comunicação, ela não é só a forma como você vai falar. A comunicação, palavras, é 7% do todo. Linguagem corporal e principalmente microexpressões, que é uma competência nova que está chegando no mercado, para você perceber as nuances da face. Músculo da face é muito difícil de você conseguir controlar, atores fazem muito bem isso, mas no mundo corporativo a gente não consegue controlar muitas vezes. Então, assim, você precisa olhar o ser humano e entender que não dá para dividir pessoal do profissional, e a sua comunicação tem que estar centrada sempre no contexto e não na pessoa. Independente da técnica, se é uma comunicação não violenta, comunicação assertiva, comunicação conectiva, não importa a técnica que você utilize. Se você não olhar para você e entender que mais importante do que você viveu é você entender o que a pessoa está vivendo e ajustar sua comunicação para aquela situação, você não vai ter sucesso. Você só vai ter sucesso quando você olhar para você e falar o seguinte: tá bom, eu aprendi a duras penas, ok, isso foi uma falha minha, familiar, do meu contexto, pouco importa. Não é porque isso aconteceu que isso aqui tem que acontecer também. E aí você tem que fazer esse ajuste, que é custoso, você gasta energia, você tem que se desenvolver, você tem que ler, você tem que estudar, mas se você não fizer isso, cada vez mais a gente vai ter uma comunicação truncada. André, 60% dos retrabalhos de uma empresa é por falta de comunicação, ou por uma comunicação errada. Quem está falando isso não sou eu. É o Peter Drucker. Eu ia mencionar isso agora. Então, assim, o Peter Drucker falou exatamente isso, 60%. Não sou isso. Exatamente. Não sou eu que estou falando isso. E diga-se de passagem, agora, com a comunicação, a velocidade que as pessoas estão requerendo, inclusive ouvindo áudios em 2x, porque não tem paciência para ouvir um áudio longo, eu digo que hoje 85% dos retrabalhos das empresas é por conta da comunicação. Isso quem está falando agora sou eu. Um dado que, quando eu converso com executivos, quando eu converso com as pessoas, eu vejo que o maior problema do dia a dia delas é a comunicação. São pessoas focadas no problema e não na solução. É a falta de um objetivo em comum e tudo isso convergir para aquele objetivo. E cada um tentando impor o seu ponto de vista em vez de co-criar uma solução. Então, a comunicação ela é fundamental em qualquer ambiente. E quando você tem uma melhora na comunicação, você tem uma melhora na sua qualidade de vida, você tem uma melhora nas entregas, a empresa fatura mais. Como diria Márcio Fernandes, felicidade dá lucro. E você só é feliz se você se comunica bem. Porque não adianta você entrar em conflito com todo mundo que você não vai ser feliz. Então. Exato. Eu concordo com você. É uma das coisas que aqui na Manchete Comunicação a gente tem nos treinamentos, inclusive você é o responsável pela nossa parte de treinamentos, a gente tem incentivado, né, os líderes, os colaboradores, a gente tem incentivado os nossos projetos de comunicação a que haja, para haver um engajamento, para haver um maior entendimento, o fluxo de informações, os processos relacionados à comunicação tem que estar totalmente compreendidos, totalmente... a gente tem que pegar pela mão
cada um, seja do líder, seja a pessoa da ponta do processo, né, da equipe, e trazer junto, e entender as necessidades, as deficiências, para a gente poder atuar com comunicação para estimular, para aderir a causas, para avaliar valores. Tudo isso conta. Né? Cada ponta, cada pessoa importa. Exatamente. E a comunicação é a forma como a gente lida no dia a dia. Não tem como tirar a comunicação do nosso contexto. E se você não melhora a comunicação, você não melhora o resultado, você não melhora todo o processo. E ter um fluxo ajuda muito. E normalmente quando você pergunta para as empresas, e você sabe disso, você tem um fluxo de comunicação? A resposta é sempre não. O que é fluxo? Como assim fluxo de comunicação? Não, eu tenho um fluxo de trabalho, é um fluxo de processo. Vou te dar um exemplo ainda mais interessante. Quando eu estava no mundo corporativo, a gente estava automatizando alguns processos. E o que é automatizar? Você pegar o processo que a pessoa faz e colocar um robô para fazer. E aí a pessoa fala o processo para você e você tenta replicar isso para o robô. O que acontece? O robô não consegue executar aquela atividade. Por quê? Porque tem muita coisa que ela faz ali que ela não percebe e que ela não consegue colocar em palavras a ponto de você programar um algoritmo para ele fazer. Isso seria uma atividade que está desnecessária? Normalmente o é. Esse é o problema. E aí é onde as pessoas reclamam de produtividade. Porque elas fazem coisa que não gera valor, continua fazendo, você não consegue automatizar, e aí você entra no processo e você acaba até abandonando alguns processos que são possíveis fazer de forma automática, mas porque não soube comunicar de forma correta, de forma clara aquilo que faz. Então eu passei por várias situações como essa no mundo corporativo. E aí você tem que pegar, sentar e falar assim, agora faz, vamos gravar a sua tela, e aí a gente vai tentar replicar isso de uma forma, porque ela, na forma de se expressar, ela não consegue exatamente compor todo o processo. Isso é muito comum. Então isso eu estou falando num processo de automação. Agora pensa numa reunião de planejamento estratégico. É a reunião. Pensa numa reunião com um cliente que está com uma situação extremamente crítica que você precisa resolver. Como é que você se comunica com um cliente que está gritando na sua frente, né, querendo o resultado, e você que depende de mais 200 outras pessoas que não estão ouvindo o cliente naquela situação? Como é que você compõe tudo isso? Entendeu? Então a comunicação ela é fundamental para qualquer empresa e para qualquer colaborador. E nos processos de recolocação e transição não é diferente. Se você não souber contar a sua história, alguém vai saber. E se alguém souber contar melhor do que você vai perder a oportunidade. E muitas vezes pode ser a oportunidade da sua vida, que está ali batendo na sua porta, mas porque você não soube contar a sua história, você perdeu. Tá ótimo, Paul. Olha, eu adorei essa entrevista, adorei esse nosso bate-papo. Foi muito importante entender melhor esse mundo dos mentorados, né? A gente pensa que a mentoria ela está muito em moda hoje em dia, né? Mas realmente a questão de resultados, às vezes a pessoa quer mais o resultado do que passar pelo processo, e o processo mexe muito com as estruturas. Foi muito importante aqui a gente saber como é que você conduz isso tudo e como é que a comunicação é tão relevante num processo como esse de recolocação, né? Onde as pessoas estão muitas vezes sob o estresse de ter que se reposicionar porque estão a longo tempo sem nenhuma posição. Boleto chegando. O boleto chegando, porque ele chega, né? Ou então pessoas que estão ali a ponto de perder a posição por conta de algum problema que ela não identificou o que é. Ou líderes que estão ali indóceis com o fato de não conseguirem administrar suas equipes e terem um engajamento, né? Então, isso foi muito importante. Eu quero agradecer você, a parceria. Obrigado pelo convite, pela parceria, e temos muita coisa para fazer juntos ainda. E eu gostaria de agradecer você, a audiência até agora, no Manchete Insights. Gostaria de convidá-los a participar, mandar sua sugestão de pauta para nós, a sugestão de pessoas que nós podemos convidar para conversar sobre comunicação. O Manchete Insights tem como missão falar sobre comunicação em toda a sua amplitude. Então, nós vamos falar de liderança, nós vamos falar de carreira, nós vamos falar de tudo que toca a comunicação de maneira a ajudá-los a construir a melhor comunicação possível. Nosso e-mail para que vocês possam fazer suas sugestões é contato@manchete.com.br. A nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo Manchete Insights.